Boa noite, Altman. Altman. Boa noite. Boa noite, vocês estão escutando? Boa noite. Deixa só chegar mais gente, tá? Só entrar mais gente que eu começo, tá ok? Boa noite, professor. Boa noite. Vocês estão me vendo aí? Sim. Positivo. Vocês estão vendo eu comer agora? Vendo o quê, professor? Eu comendo? De longe. Não? De longe, sim. Uhum. Acabou. Pode terminar sem pressa.
Vamos lá, gente. Boa noite. Então, hoje nós vamos ver aqui, vou comentar com vocês sobre morte celular, tá certo? Nós vamos ver dois tipos de morte celular, necrose e apoptose, tá? Então, hoje nós vamos ver necrose, tá? Então, quando um tecido sofre algum tipo de agressão, ele pode apresentar algum tipo de lesão, tá certo? E essas lesões nós vamos observar microscopicamente. Então, nós vamos observar algumas alterações associadas a diversas formas de lesão celular. Então, uma diminuição de oxigênio tecidual, ausência de oxigênio, sem ATP, um aumento de temperatura que causa uma queimadura, um composto químico que causa uma queimadura. Então, esses estímulos agressores, eles vão causar lesão, tá? Então, nós vamos observar algumas alterações associadas a diversas formas de lesão. Que alterações são essas? Tá? Redução na produção de ATP, tá certo? Perda da integridade da membrana celular, tá? Defeitos na síntese de proteínas, tá certo? Danos ao citoesqueleto ou mesmo lesão no DNA, tá certo? Então, aqui são algumas alterações que estão associadas a diversos tipos de lesão celular. Então, quando a célula entra em lesão, ela pode diminuir a produção de ATP, tá? Ela pode ter lesão na membrana celular, ela pode ter dificuldade na síntese de proteínas, ou mesmo apresentar danos no citoesqueleto, que são aquelas proteínas que dão a forma à célula, ou até mesmo lesões no DNA, que vocês viram até no caso da aula de neoplasia. Tá? Beleza. Quando eu falo em morte celular, a gente tem que ter em mente que é um processo irreversível. Tá? Não é algo que acontece instantaneamente. Tá? É um processo. Então, por exemplo, se diminui a ATP naquele tecido, ou se falta ATP, melhor dizendo, se diminui o oxigênio naquele tecido, no caso uma hipóxia, ou se falta oxigênio no tecido, no caso uma anóxia, a célula progressivamente vai consumindo as suas reservas de ATP, que é a molécula de energia, até que essas moléculas irão esgotar e a célula começa a entrar num processo de irreversibilidade. Tá? Então, quando eu falar em morte celular, vocês têm que ter logo em mente que é algo irreversível, tá certo? É diferente, por exemplo, daqueles processos adaptativos que eu comentei com vocês, hipertrofia, hiperplasia, que são processos reversíveis, tá certo? E a partir do momento que a célula começa a entrar nesse processo de irreversibilidade, tá? Nós vamos observar alguns critérios, algumas alterações na célula, que essas alterações elas indicam que a célula está entrando em irreversibilidade, tá certo? Vocês estão vendo aqui nesse slide que os três primeiros critérios aqui, ó, eles estão associados à mitocôndria, tá? Aquela organela responsável pela produção de ATP da célula, tá? E os dois últimos aqui, ó, os dois últimos critérios estão associados à membrana plasmática, a bicamada fosfolipídica, tá? Então, quanto à mitocôndria, se a gente lembrar do aspecto morfológico de uma mitocôndria, ela é uma organela semelhante a, digamos, um amendoim, um feijão, sei lá, aquela mitocôndria de livro que a gente vê, né? Beleza. Quando a célula começa a entrar num processo irreversível de morte, essa mitocôndria ela fica tumefeita, ela sofre uma tumefação. Essa palavra tumefação é sinônimo de inchaço, tá? Então essa mitocôndria começa a crescer, tá? Porque começa a entrar líquido nessa mitocôndria, tá? Então ela cresce, ela incha, ela fica edemaciada, fica mais ou menos redonda,
Tá? Beleza. Internamente, as mitocôndrias têm umas projeções membranosas chamadas de cristas mitocondriais. Nas cristas mitocondriais é que ocorre o processo de formação do ATP. Tá? Durante o processo de irreversibilidade, a célula começa a perder essas cristas mitocondriais. Tá? Então, a perda dessas cristas mitocondriais também é um critério que sugere irreversibilidade. Tá? E aqui, por último, relacionado às mitocôndrias, nós começamos a observar a presença de depósitos no interior dessa mitocôndria, que a gente chama de matriz. Tá? Então, dentro da mitocôndria, nós temos essas projeções membranosas, que são as cristas, e dentro da mitocôndria a gente chama de matriz mitocondrial. Começa a se depositar, por exemplo, depósitos proteicos, tá? Compostos proteicos dentro dessa mitocôndria. Tá? Então veja que a mitocôndria ela está entrando em disfunção. Agora vocês conseguem imaginar várias mitocôndrias da célula entrando em disfunção? É como se o motorzinho que produz a energia da célula não estivesse mais funcionando. Tá? Então, a consequência disso é o ATP celular vai diminuindo. Tá? E os dois últimos critérios aqui, eles têm a ver com a membrana plasmática da célula. Tá? Então, a gente começa a observar a formação de bolhas nessa membrana plasmática. Essas bolhas, elas irão se romper, tá? Levando à formação de uma solução de continuidade. Tá? Quando eu falo solução de continuidade, é que o citoplasma ele extravasa. Se a membrana plasmática é rompida, esse conteúdo extravasa. Tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, algumas características ultraestruturais da lesão reversível e irreversível. No caso aqui é uma necrose em rim de coelho. Isso aqui é túbulo proximal, se eu não estou enganado. É túbulo proximal renal. Tá? Então a gente vê aqui o núcleo, a gente vê aqui as microvilosidades, tá? Microvilosidade. E aqui essas estruturas aqui são as mitocôndrias, tá? Então aqui nós estamos vendo várias mitocôndrias, beleza? É o que diz aqui, ó, letra A. Célula epitelial normal de túbulo proximal renal. Note as abundantes microvilosidades, ó, microvilosidades aqui, região apical da célula, tá? Revestindo a superfície luminal, tá certo? Agora vamos para a letra B aqui, para o quadro B. O que a gente já vê aqui no quadro B? Que essas microvilosidades, elas já foram o quê? Perdidas, tá? A gente observa aqui, ó, alguns resquícios de microvilosidade, tá? Na superfície da célula. Mas vejam que a gente já observa a presença de lesão, tá? De indícios de lesão na célula, tá certo? Então o que ele fala aqui? Célula epitelial de túbulo proximal mostrando lesão celular inicial, tá? Microvilosidades ausentes incorporadas no citoplasma apical, tá? É aqui, ó. Microvilosidades foram perdidas e elas são incorporadas ao citoplasma da célula, aqui na porção apical, tá certo? Formação de bolhas, e essas bolhas são expulsas para a luz intestinal. Olha aqui, ó, bolhas, tá? Várias bolhas aqui, tá certo? As mitocôndrias estavam ficando tumefeitas, tá certo? Aqui, ó, tá vendo mitocôndrias redondinhas? Então, olha como é a mitocôndria normal. E olha aqui as mitocôndrias redondas. Tá certo? Beleza. E para o quadro C? O que a gente vê no quadro C? A gente vê que isso aqui está detalhando progressivamente as alterações na célula. No quadro C, o que a gente está visualizando aqui? Ó? Também túbulo proximal, já mostrando uma lesão tardia, irreversível. Então, aqui, nesse contexto, a célula já vai morrer, não tem jeito. Ela entrou num processo de
irreversibilidade. Tá? Então, o que a gente observa? Acentuada tumefação das mitocôndrias. Então, não esqueça, essa palavra tumefação é inchaço, edema. Tá? Olha as mitocôndrias aqui, ó. Elas estão extremamente tumefeitas. Elas estão maiores e redondas. Isso é acúmulo de líquido. Aí vocês têm que logo pensar, uma mitocôndria dessa, ela não está mais funcionando. Então, uma mitocôndria dessa não está mais produzindo ATP. Então, a produção de ATP já está caindo. E a célula consome o ATP que ainda tem. Tá? Depósitos também, ó, presença de depósitos. A gente vê aqui vários depósitos, tá certo? Ó, tá? Aqui depósitos densos contendo proteínas e cálcio. Né? Então, aqui já indica um processo irreversível na célula. Então, só para enfatizar, critérios que indicam irreversibilidade: aumento da mitocôndria, perda das cristas mitocondriais e depósitos na matriz mitocondrial. Quanto à membrana, presença de bolhas nessa membrana plasmática, essas bolhas irão se romper, gerando uma solução de continuidade nessa membrana, que é a saída do citoplasma. Tá? Então, isso aqui são critérios gerais, tá? Não é específico da necrose, são critérios gerais que indicam que a célula está morrendo. Beleza. Agora, quando eu falo especificamente de necrose, tá? A necrose é um tipo de morte celular no organismo ainda vivo, tá? E gravem isso. Eu vou ser muito enfático. Necrose, se tem necrose, tem um processo chamado de autólise. Auto, próprio, lise, destruição. Tá? Então, nós vamos observar uma destruição, uma autodestruição da célula. Tá certo? Isso é necrose. Tá? Aí a necrose, obviamente, é diferente da morte somática. Como vocês viram aqui, ó, a necrose ela ocorre no organismo vivo. Tá? Um determinado tecido ali está sofrendo necrose, tá certo? A morte somática, quando eu falo em morte somática, é a morte do organismo como um todo. Tá? Órgãos pararam, o indivíduo morreu, tá certo? E como é que ocorre o processo de necrose? Tá? O processo de necrose, como eu acabei de falar, é um processo. Tá? Então, se é um processo, nós temos etapas, tá certo? E essas etapas, elas vão culminar, elas vão finalizar na autólise, tá? Então, todas essas etapas vão progredir para o processo de autólise, que é a autodestruição da célula, tá? Tudo inicia aqui, ó, quando a célula cessa as suas funções vitais. Então, quando a célula começa a parar de funcionar. Então, encarem a célula como uma fábrica. Tá? Quando vários, digamos, os motores, as máquinas, melhor dizendo, as máquinas de uma fábrica começam a parar, a fábrica como um todo para. Ela não produz mais nada. Né? Então, imagine a célula também assim. A célula ela é uma fábrica, tá? Com algumas máquinas, que são as organelas. Tá? A organela responsável pela produção de energia, vocês sabem que é a mitocôndria. Tá? A partir do momento que por algum motivo a célula começa a parar com as suas funções, isso vai ter uma consequência. Tá? Por que pode parar? Não chega mais oxigênio no tecido, ou diminuiu muito a concentração de oxigênio no tecido, um dano ao DNA celular, um dano direto à membrana da célula, por exemplo, uma queimadura ou um composto químico. Tá? Então, são vários os estímulos agressores que podem levar ao cessamento das funções vitais da célula. Então, uma vez que a célula começa a parar com as suas funções, qual vai ser a consequência intracelular? Aqui, ó, dentre, temos várias, mas uma consequência importante é essa aqui. Tem a ver com essa organela chamada de lisossomo. Tá?
Então, a partir do momento que a célula começa a parar de funcionar, ocorre ruptura da membrana dos lisossomos. E vocês têm que lembrar que os lisossomos são organelas em forma de vesícula, né? E dentro dos lisossomos, o que nós temos? Enzimas digestivas. A função do lisossomo qual é? Liberar essas enzimas e degradar com organelas envelhecidas ou um micro-organismo que foi fagocitado. Tá? Então, é digestão intracelular. Agora, nesse contexto aqui da necrose, o que está acontecendo? Rompimento desses lisossomos. A partir do momento que rompe esses lisossomos, essas enzimas digestivas, elas serão liberadas. Então, imaginem todas essas enzimas sendo liberadas no citoplasma da célula. A gente imagina logo de imediato que essas enzimas irão o quê? Digerir com toda a célula. Mas a própria célula tem um mecanismo que impede que isso aconteça logo de imediato. Qual é? Essas enzimas digestivas, elas só funcionam em pH ácido. Entretanto, o pH do citoplasma da célula é básico. Então, se o pH da célula é básico, essas enzimas, elas não ativam, elas não entram em degradação. Tá? Então, para de funcionar a célula, ruptura da membrana dos lisossomos, derramamento das hidrolases lisossomais. Então, essas enzimas lisossomais são chamadas de hidrolases. Tá? São liberadas no citoplasma celular. Só que quando eu falo nesse contexto todo de necrose, de irreversibilidade, tem um ponto que acontece no mesmo instantaneamente, ali no momento. Tá? Qual é? A entrada de cálcio. Quando a célula está entrando nesse processo de irreversibilidade, ocorre uma grande entrada, um grande influxo, entrada de cálcio na célula. Essa entrada de cálcio na célula muda o pH da célula de ácido, ou melhor dizendo, de básico para ácido. Aí sim, meus queridos, vejam que o pH mudou. O pH agora torna-se ácido. O pH ficando ácido, essas enzimas tornam-se ativas e elas começam a degradar com todos os componentes celulares. Tá? Isso é autólise. Então, inicia o processo de autólise. Todos os componentes da célula serão degradados, destruídos por essas enzimas da própria célula, dos lisossomos da própria célula. Porque o pH celular mudou de básico para ácido. Por que mudou? Porque entrou cálcio. Tá certo? Então vejam, como eu falei, é um processo, então tem um passo a passo, né? Mas por que essas enzimas elas têm esse poder de degradar com todos os componentes celulares? Porque essas enzimas elas têm funções polivalentes, tá? Então essas hidrolases lisossomais elas funcionam como proteases, lipases, glicosidases, ribonucleases e desoxirribonucleases. Tá? Proteases são enzimas que degradam com proteína. Temos proteína na célula e muita proteína. Tá? Então, todas as proteínas celulares serão degradadas por essas enzimas. Tá? Essas enzimas, essas hidrolases, funcionam como lipases. O que são lipases? Enzimas que degradam com lipídios. Tá? Então, temos lipídio dentro da célula? O que vocês acham? Temos lipídio dentro da célula? Sim, né? Lembra lá da bicamada
fosfolipídica, né? Bicamada fosfolipídica. Então, esse conteúdo lipídico da célula também será degradado. Tá? Essas hidrolases ácidas, elas funcionam como glicosidases, tá? O que são glicosidases? São enzimas que degradam com carboidratos. Temos carboidrato na célula? Também temos carboidrato, tá? Essas hidrolases funcionam como ribonucleases, ou seja, enzimas que degradam RNA. Temos RNA dentro da célula? E muito. Aí essas enzimas vão lá e degradam com RNA. E por último, essas hidrolases funcionam como desoxirribonucleases, ou seja, elas degradam com o DNA, tá? Ou seja, galera, vocês estão visualizando que uma vez que essas hidrolases lisossomais tornam-se ativas, elas vão degradar simplesmente com todos os componentes da célula. Isso eu resumo em uma única palavra. Qual? Autólise. Tá? Autólise. Tá? Então, vai ocorrer digestão de praticamente todos os substratos celulares. Proteínas da célula, lipídios da célula, carboidratos celulares, RNA e DNA. Ficou claro para vocês isso ou não? Sim, professor. Oi? Sim. Beleza. Ana, quer falar alguma coisa? Não, não. Beleza. Aí, olha aqui uma coisa que é muito interessante, tá? Galera, quando vocês lembram de necrose, aí vocês vão lembrar sempre do quê? De autólise, né? Necrose tem autólise. Se tem autólise, galera, vai ter inflamação, tá? Por quê? Lembra que eu falei que todos os componentes celulares serão degradados, né? Inclusive a membrana da célula será degradada, né? Então o citoplasma, o conteúdo do citoplasma celular vai extravasar. Tá? Então vai ocorrer um extravasamento do conteúdo citoplasmático. E o que isso tem a ver com inflamação? Porque dentro do citoplasma celular nós temos moléculas que sinalizam para o nosso sistema imunológico inato que está ocorrendo lesão no tecido. Vocês viram isso comigo lá no semestre passado. Que moléculas são essas? Aqui, proteína de alta mobilidade, box-1, uratos, fosfatos. Essas moléculas aqui, vocês vão lembrar, a gente chama de DAMP. DAMP é padrão molecular associado ao dano. Tá? Então, essas moléculas, elas serão liberadas para o meio extracelular. As nossas células da imunidade inata irão reconhecer essas células, essas moléculas, e daí inicia uma resposta inflamatória, tá? Isso é importante vocês terem essa noção. Então, se eu falo em necrose, eu estou falando em autólise. Se eu falo em autólise, eu estou falando em inflamação. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem um tipo de morte celular chamado de apoptose, que a gente vai ver também, que não tem autólise. Logo, se não tem autólise, não tem inflamação, tá? Então, foquem nisso. Aspectos morfológicos. Quanto aos aspectos morfológicos, isso aqui não é exclusivo da necrose, tá? Mas tecidos necróticos, eles começam a apresentar algumas alterações morfológicas microscópicas, tá? Que alterações são essas? Primeiro aqui, ó, picnose nuclear. Núcleos picnóticos, tá? Ou seja, o núcleo das células que estão entrando em necrose,
eles ficam menores, tá? Então a cromatina que está lá dentro do núcleo, que é o DNA descompactado, essa cromatina ela fica condensada, tá? Quando a gente utiliza um corante para núcleo, a gente vai observar o quê? Aqui, ó, núcleos pequenos, tá? Núcleos pequenos e intensamente corados, tá? Isso aqui indica picnose nuclear. Picnose nuclear, núcleo menor que o normal, tá certo? Então a picnose nuclear é uma alteração microscópica que a gente observa na necrose, tá? Outra alteração microscópica é a cariólise. Vamos quebrar a palavra bem aqui, ó. Carioteca. O que é a carioteca? A membrana que envolve o núcleo, tá? E lise, degradação, destruição. Então, na cariólise, nós vamos ter a degradação, a destruição da carioteca, a membrana que envolve o núcleo. Então, galera, o núcleo da célula, ele desaparece. E a gente observa uma célula sem núcleo somente com o citoplasma. E isso é cariólise. Aqui a gente pode observar várias células em cariólise. Tá? E se a gente forçar um pouco a visão, a gente vai ver aqui, ó, um resquício de núcleo, aqui onde o mouse está apontando. Aqui também, ó, outro resquício e aqui também outro resquício do núcleo. Tá? Ou seja, gradativamente esse núcleo vai desaparecendo. Tá? Então a cariólise é a destruição da carioteca e degradação da cromatina, que é o DNA descompactado que está dentro do núcleo. Traduzindo, a grosso modo, o núcleo some, desaparece. Tá? Então, se não tem mais cromatina, se não tem mais núcleo, nós não vamos ter o que corar, né? Então, vai ter uma perda da afinidade tintorial, tá? Se não tem mais núcleo para corar, o corante não vai impregnar, tá? Aí a gente vai observar células com ausência de núcleo. E a outra alteração microscópica é aqui, ó, cariorrex, tá? Cariorrex, o que é o cariorrex? Como a gente observa aqui, é a fragmentação nuclear, tá? Então o núcleo se fragmenta, ele vai se dispersar pelo citoplasma, tá? Então, picnose nuclear, cariólise e cariorrex são três alterações microscópicas presentes na necrose, tá? O que causa necrose? Tá? O que pode causar uma necrose? Redução da energia da célula, isquemia ou anóxia. O que é isquemia, galera? O que é isquemia? É uma alteração no fluxo sanguíneo do tecido. Ou seja, pode diminuir ali o fluxo sanguíneo no tecido ou pode bloquear o fluxo sanguíneo. Se eu diminuo o fluxo sanguíneo, ainda chega sangue, ainda chega oxigênio, diminuído, mas chega. Então, nós vamos ter um quadro de hipóxia, diminuição na concentração de oxigênio no tecido. Agora, se bloqueia o fluxo, não chega mais sangue ao tecido, não chega mais oxigênio. Aí o indivíduo vai ter uma anóxia, ausência de oxigênio. Tá certo? Então, a redução, isso vai consequentemente, é um raciocínio lógico. Se diminui o oxigênio ou se não tem oxigênio, não tem o substrato para a célula produzir ATP. Então, a energia da célula vai diminuindo, tá certo? Até que ela entre num processo de irreversibilidade e morre. Essa redução da energia, ela também pode ser através da inibição de processos respiratórios,
Quando eu falo inibição de processos respiratórios, eu estou falando da respiração celular. Lembra lá do ciclo de Krebs? Então, alguns agentes químicos, toxinas de veneno de cobra, de veneno de escorpião, veneno de aranha, tá? Essas toxinas ou mesmo alguns agentes químicos, como o chumbo, podem levar a uma inibição dos processos respiratórios da célula e a célula, consequentemente, vai reduzir a sua energia, tá? Entrando em morte, progressivamente. A célula pode produzir radicais livres, tá? E o tecido pode ocorrer uma produção de radicais livres. Radicais livres são espécies reativas do oxigênio, elas são altamente danosas para a célula. Esses radicais livres, eles causam dano na membrana celular e a morte da célula, tá? Por isso aquela questão, vamos ingerir alimentos antioxidantes para evitar ou diminuir a produção de radicais livres, tá? Ação direta sobre enzimas. Novamente aqui aquelas enzimas lá do ciclo de Krebs. Lembra lá que aquele ciclo é cheio de reação enzimática, tá? Essas enzimas elas podem ser inibidas novamente por agentes químicos ou toxinas de venenos de algum animal, tá? Ou mesmo a agressão direta à membrana da célula, como aqui vai levar à perda de eletrólitos. Um exemplo aqui, de agressão direta à membrana da célula, queimaduras, tá? Então, quando a gente tem uma queimadura, o que acontece? A alta temperatura ou mesmo um agente químico corrosivo, tá? Que entra em contato ali com o tecido. Tanto o agente químico quanto a queimadura mesmo da alta temperatura, isso vai causar uma lesão direta na membrana da célula, tá? Então, a célula vai entrar em morte, obviamente. E ele vai perder eletrólito, que é o conteúdo intracelular. Presente no conteúdo intracelular, tá? Então, aqui, são as causas de necrose. Só que, galera, o que eu vou cobrar na prova sobre necrose? Eu vou cobrar na prova os tipos morfológicos de necrose, tá? Isso que eu vou cobrar na prova. E vocês vão ver que é muito fácil. Por quê? Porque esses tipos morfológicos, eles estão associados a alguma doença, por exemplo, tá? Quando a gente pensa em necrose, isso daí é outra característica da necrose. Quando a gente pensa em necrose, necrose é exclusivamente algo patológico, tá? Então tem alguma doença, alguma alteração patológica que está levando a uma necrose, tá? Então na prova eu vou cobrar justamente isso. Quais são os tipos morfológicos de necrose? Diante disso, eu apresento para vocês o primeiro tipo, tá? O primeiro tipo morfológico de necrose é esse aqui. Necrose por coagulação, tá? Também conhecido como necrose isquêmica. Por que necrose isquêmica? Porque a principal causa desse tipo de necrose é a isquemia, que eu falei ainda há pouco para vocês, que é quando diminui ou obstrui a circulação no tecido, tá? Então, por isso ela é isquêmica. Coagulativa, eu vou explicar, tá? Então, aqui, a necrose por coagulação ou isquêmica é o tipo mais comum de necrose, tá? É o tipo mais comum de necrose. Caracteriza-se pela permanência das células necróticas no tecido como restos fantasmas. Como restos fantasmas, a célula vai perdendo o seu núcleo progressivamente. Vocês vão ver daqui a pouco uma figura. A célula perde seu núcleo. O citoplasma da célula adquire um aspecto coagulado, tá? Por isso necrose por coagulação, tá? Causa mais frequente, como eu disse, isquemia, tá? Macroscopicamente, o que a gente vai observar macroscopicamente
numa necrose por coagulação. Tá? O tecido vai adquirir um aspecto firme e pálido. Tá? Por que pálido? Por exemplo, devido à ausência de circulação. Então, uma isquemia. Tá? Uma isquemia de um tecido vai levar a uma ausência de circulação, o tecido vai ficar pálido. Esse tipo de necrose, galera, é muito comum em infartos. Tá? Infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Tá? Então, é muito comum também em tecidos com alto conteúdo proteico. Por isso, isso explica por que a célula fica com aquele aspecto coagulado, tá? Porque o citoplasma fica com um aspecto coagulado. Se vocês lembrarem, a gente pega um ovo, tá? Um ovo, joga na frigideira quente. O que vai acontecer com a clara do ovo? Essa clara, que é líquida, fluida, ela começa a coagular, né? Tomando aquele aspecto esbranquiçado, não é isso? Por que aquilo acontece? A alta temperatura da frigideira desnatura, degrada com a proteína do ovo, tá? E o que isso tem a ver aqui, nesse contexto da necrose coagulativa? As células com alto conteúdo proteico, isso pode acontecer também, essa degradação proteica. No caso da necrose, essa degradação vai ocorrer pela presença das enzimas lisossomais que eu falei ainda há pouco. Lembra? Então, quando essas enzimas forem liberadas no citoplasma da célula, essas enzimas vão degradar com o conteúdo proteico celular, dando ao citoplasma um aspecto coagulado, por isso necrose coagulativa. Isso é muito comum em músculo, por exemplo. Tá? Lembra que músculo tem muita proteína, tá certo? E microscopicamente, o que a gente observa microscopicamente? Perda da nitidez dos elementos nucleares. Galera, se eu estou falando aqui em perda da nitidez dos elementos nucleares, isso é picnose nuclear, cariólise ou cariorrexe? Hein? Alguém arrisca? Perda da nitidez dos elementos nucleares. O núcleo ele não fica mais nítido. Se o núcleo não fica mais nítido, isso é picnose, cariólise ou cariorrexe? Cariólise, não é isso, pessoal? Lembra cariólise quando o núcleo desaparece, tá? Então, isso que eu quero falar com perda da nitidez dos elementos nucleares. A gente vai ver daqui a pouco uma figura que mostra isso, tá? Olha esse pedaço de bife aí, tá? Isso tá com cara de ser um fígado, não sei dizer exatamente, tá? Mas o que a gente vê? Dá para observar claramente aqui na figura a área de necrose, né? Vejo que essa área aqui foi a área que morreu, foi a área que necrosou. Vejo que ela está mais clara, amarelada, não é isso? Se a gente pudesse tocar aqui nessa região, a gente ia perceber que o tecido está endurecido, né? E se a gente pudesse tocar aqui na superfície do órgão, a gente ia ver que nós temos uma pequena protuberância aqui na superfície do órgão. Então, são três características macroscópicas da necrose por coagulação. O tecido adquire um aspecto firme, endurecido, fica pálido, tá? Perde essa coloração normal e a superfície fica elevada, tá? A gente vê, e eu ainda digo mais para vocês, a obstrução, isso aqui foi um infarto, tá? A obstrução do vaso foi bem aqui nesse local, tá? Então, bem aqui nós temos um vaso maior e a partir daqui, ó, esse vaso ramifica
para toda essa região. Como a obstrução foi logo no início do vaso, aqui, ó, quando ele era mais calibroso, toda essa região fica sem receber sangue e morre. Tá? Deu para entender isso aqui, galera? Deu para entender essa figura? Hein? Sim, professor. Beleza. Isso aqui é o que a gente chama de aspecto em cunha, tá? Obstrui aqui, temos um ponto e aqui dispersa, tá? E professor, Oi, diga. esse caso aí é muito parecido com as pessoas que têm diabetes, né? Aquelas úlceras, né? A gente vai E chegar... muitas das vezes acontece essas necrose Exatamente. devido à falta de circulação. Eu ainda não vou falar, porque você tocou no final da aula, de algo que eu vou falar no final da aula. No final da aula você vai ver que eu vou comentar sobre isso. Mas aí você está certa na colocação, é exatamente isso. Tá? Aqui o órgão rim, novamente, o aspecto em cunha. Tá? A obstrução foi bem aqui no início, tá, do vaso, e toda essa região do rim morreu. Tá? Isso aqui é o macroscópico, tá? O macroscópico. E o microscópico? O microscópio está aqui. Isso aqui são túbulos renais, ó. Vocês conseguem ver essas estruturas aqui em forma de túbulos, tá? Isso são os chamados túbulos renais. E essa estrutura aqui redonda é chamada de glomérulo renal. Vocês viram isso lá na fisiologia, eu creio, tá? Então, aqui no ar, o que a gente está observando aqui no ar? Infarto renal em forma de cunha. Tá? Aqui, ó. Infarto renal em forma de cunha. B. Aspecto microscópico da borda do infarto. Da borda do infarto. Com rim normal, N, tá? E células necróticas no infarto. Tá? Mostrando contornos preservados com ausência de núcleo. Tá? Aqui, ó, como eu falei, isso aqui são túbulos renais, ó, vários túbulos renais. A gente não consegue observar dentro desses túbulos renais núcleos, tá? Então, intensa cariólise, tá? Dá para ver claramente aqui, vocês estão conseguindo entender, ó? Túbulos renais, túbulos renais, túbulos renais, túbulo renal, túbulo renal, túbulo renal, túbulo renal. Temos vários aqui. Inclusive, a gente vai até ver uma lâmina dessa aqui. Tá? Esses túbulos renais, eles são formados por células epiteliais. A gente não consegue ver o núcleo dessas células. Tá? Então, ausência de núcleo. E a gente observa um infiltrado inflamatório. Tá? O infiltrado inflamatório são esses pontinhos roxos. Tá? Então, se tem célula, olha, escuta o que eu vou falar. Se tem célula inflamatória infiltrando o tecido, isso está dizendo para a gente que está tendo o quê? Inflamação. Tá? Então, aquilo que eu comentei no início da aula. Necrose tem autólise. Se tem autólise, tem inflamação. Como eu vejo no tecido, microscopicamente, a presença de inflamação? Devido à presença dessas células inflamatórias, desse infiltrado inflamatório. Tá certo, galera? Então, se na prova, por exemplo, eu falar sobre infartos, vocês vão logo pensar em necrose por coagulação, tá? Aqui, ó, essa necrose que aconteceu no músculo papilar, tá? Isso aqui é miocárdio, músculo cardíaco, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, miocárdio normal, tá certo? Bem aqui um acúmulo de sangue e aqui a área que necrosou, bem mais pálida, tá certo? Principalmente aqui, ó, bem mais pálida. Tá? Isso aqui é um músculo papilar que morreu por necrose, tá? Então, houve obstrução de um vaso que irriga esse músculo, tá?
não chegou mais sangue até essa região e o tecido necrosou, o músculo necrosou. E próximo da área que necrosou, a gente vê um acúmulo de sangue, tá certo? Isso é o que a gente chama de hiperemia reativa. Tá? O organismo ele desloca sangue para essa região com maior intensidade para tentar reverter o fluxo sanguíneo no tecido, tá certo? Então isso aqui é uma necrose coagulativa do músculo papilar. Aí veja essas figuras como são interessantes, microscopicamente. Primeira pergunta para vocês, essa eu quero escutar. Que tipo de tecido é esse aí, galera? Hein? Que tipo de tecido é esse aí? Quero que alguém fale. Alguém arrisca? Não? Ninguém quer falar? Beleza. Então isso aqui, galera, isso é músculo, tá? Olha só, as fibras musculares, tá? Veja que são células alongadas, tá? Então isso aqui é músculo. Agora, qual tipo de músculo? Músculo cardíaco, tá? Então, isso aqui é um músculo de um indivíduo que infartou, infarto agudo no miocárdio. Segunda pergunta para vocês. O que vocês acham que está diferente nessas fibras musculares cardíacas? O que vocês acham que está diferente? O núcleo? Exatamente. Exatamente. A ausência de núcleo. Tá? A gente vê, ó, que as fibras estão ainda preservadas em termos estruturais. Tá? A gente vê até aqui, ó, as estriações. Então, isso aqui é um músculo estriado. Músculo cardíaco é um músculo estriado. Ó. A gente vê aqui as estriações, tá certo? Mas a gente não consegue ver dentro dessas fibras núcleos, né? Mas elas tinham núcleos. A gente ainda observa bem aqui, ó, essa fibra com seus núcleos ainda, alguns núcleos, restos de núcleo, tá? Mas no geral elas estão sem núcleo, tá? Então são fibras anucleadas, ausência de núcleo, sem núcleo. Entretanto, elas estão preservadas em termos arquiteturais, estruturais, tá certo? Isso aqui é a fase inicial de um infarto agudo no miocárdio, alguns minutos, tá? De início da morte do tecido muscular cardíaco. Aqui, olha só como interessante, inflamação. Como eu sei que tem inflamação? Porque nós temos células inflamatórias. Aqui, ó, essas células inflamatórias que eu estou colocando, apontando com o mouse, são neutrófilos, tá? Então veja que os neutrófilos eles ficam próximos, eles chegam até o local da necrose, tá? E vocês vão ver até o final da aula que esse padrão ele se repete. Então nós vamos ter a área que necrosou, tá? E circundando essa área de necrose, um infiltrado inflamatório, que são essas células inflamatórias, tá? Aqui a gente vê nitidamente, ó, vários neutrófilos, célula muscular, neutrófilos, tá? Agora, olha só, vamos comparar início do infarto e aqui. Vocês acham que mudou muito? Sim, bastante. Bastante. O que foi que está mais marcante aí nessa lâmina? A inflamação. Exatamente, o conteúdo inflamatório. Como eu sei disso?
olha só, o tecido está minado de células inflamatórias. O infiltrado inflamatório, que aqui, ó, era bem pequeno, ó, aqui alguns neutrófilos, bem pequeno, aqui está muito intenso. Então, vejo que conforme o tempo vai passando, algumas horas, por exemplo, o tecido vai sendo mais e mais e mais degradado e a inflamação aumenta. Tá? Então, a gente vê nitidamente isso aqui. Ó. A gente vê restos de fibras musculares cardíacas, tá? E aqui, células inflamatórias em abundância, tá? Ficou nítido para você essa diferença, galera? Sim. Beleza. Segundo tipo morfológico de necrose, necrose por liquefação. O nome já está sugerindo algo para a gente. Na necrose por liquefação ou liquefativa, a degradação do tecido vai ser tão exacerbada, exagerada, que o tecido vai adquirir um aspecto fluido ou semifluido. Por isso, necrose liquefativa. Tá? Esse tipo de necrose é muito comum em casos de anóxia no tecido nervoso. Ausência de oxigênio no tecido nervoso. Tá? A ausência de oxigênio no tecido nervoso é extremamente danoso. A gente tem que lembrar que os nossos neurônios, eles não resistem muito tempo com pouco oxigênio. Cerca de 5 minutos com pouco ou sem oxigênio, a gente já começa a observar lesão cerebral, morte de neurônios. Então é um tecido que não consegue se sustentar muito tempo sem oxigênio. Tá? Então, no caso de uma anóxia, é bem pior, porque a anóxia é a ausência de oxigênio no tecido nervoso, aqui no caso, né? Então, tanto em casos de anóxia do tecido nervoso, da suprarrenal ou mesmo da mucosa do estômago, nós vamos observar uma necrose por liquefação. Tá? Causa desse tipo de necrose: liberação exacerbada de enzimas lisosomais. Aí, monta logo uma coisa na cabeça, que é diretamente proporcional. Tá? Quanto maior a degradação enzimática por essas enzimas lisossomais, maior vai ser a resposta inflamatória. Então, na necrose por liquefação, a inflamação ela é potente, tá? Intenso processo inflamatório. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo um indivíduo, um cérebro, não é isso? E nitidamente a gente está vendo a área de necrose, de morte celular. Morfologicamente, eu posso dizer que essa lesão, ela tem uma profundidade, né? Ó, a gente vê aqui uma certa profundidade. E a gente vê que o tecido, ou melhor dizendo, que a lesão ela está o quê? Brilhosa, né? Por quê? Porque aqui tem líquido. Tá? Então aqui tem, por exemplo, um conteúdo inflamatório purulento. Tá? Aqui a inflamação é grande. Tá? Então nós temos uma intensa inflamação, área aqui com uma grande concentração de leucócitos, que aqui no caso são chamados de piócitos. Piócitos são células inflamatórias presentes no pus. Tá? Então aqui tem um conteúdo purulento, tá? Então está cheio de piócito, tá? E intensa presença de enzimas lisossomais. Então a degradação aqui foi muito grande. Obviamente que esse indivíduo foi a óbito, não tem jeito, tá? Então aqui, ó, o macro, a brincadeirinha que eu gosto de fazer, o macro, né? E aqui o micro. Vou perguntar para vocês, olhando para cá, ó, para essa lâmina, vocês conseguem visualizar duas regiões ou parece algo igual? Quero que vocês respondam. Alguém responde aí.
Duas regiões. Duas regiões, né? Beleza. Eu posso dividir essa lâmina mais ou menos aqui, assim, ó. Tá? Esse lado para a esquerda, que é mais homogêneo, e esse lado para a direita, que é menos homogêneo. Tá? Pergunto para vocês, qual é a região de necrose? Que está para a esquerda ou que está para a direita? Seria aqui a da direita. Oi? Esquerda. Infiltrado. Oi? Seria a da direita, pelo infiltrado. Não, a área de necrose é a região da esquerda, ó. Essa região aqui mais Ela não está homogênea. mais Isso homogênea. aqui é a área de necrose. Agora, o que está circundando a área de necrose foi o que você falou, as células inflamatórias, o infiltrado inflamatório. Esse padrão, ele se repete, galera. Então é muito fácil, é muito tranquilo. É sempre assim, a área de necrose, ó, a área de necrose circundada pelo infiltrado inflamatório. Então, um intenso infiltrado inflamatório aqui, ó, isso diz Aí o pra gente que a infiltrado, ele vai invadindo. Ele Oi? vai invadindo, esse infiltrado, ele vai invadindo a área de necrose? Exatamente. Por isso que a gente chama de infiltrado inflamatório. Ele vai infiltrando essa região. Ele vai infiltrando essa área de necrose. É exatamente essa a colocação, tá? Então, como eu falei, esse padrão ele não muda, tá? É sempre a área de necrose circundando o infiltrado inflamatório. Sacaram ou não? Sacamos. Beleza. Sim. Terceiro tipo de necrose, terceiro tipo morfológico de necrose. Necrose caseosa, tá? A necrose caseosa é uma variação de necrose por coagulação, tá? Então, na necrose caseosa, o tecido adquire um aspecto de massa de queijo, tá? Essa palavra caseosa deriva de outra palavra chamada de caseum. O que quer dizer caseum? Queijo, tá? Então, o tecido ele adquire um aspecto de massa de queijo, tá? Ele fica branco amarelado, ele fica friável. O que é friável? Ele se desfaz, tá? Ele se desfaz e ele fica com crateras, tá? Então, essas três características: branco amarelado, fica friável e com a presença de crateras. Então, o patologista ele achou semelhante com aquele queijo suíço. Lembra lá do Tom e Jerry? Ele é todo furado, branco amarelado, tá? Essa é a necrose caseosa. Então, a gente vai observar a presença de uma massa homogênea também, ó. Então, as células elas vão perder os seus contornos aqui, ó. Células perdem os seus contornos. Então, a gente não consegue mais definir uma célula da outra. Por isso que fica uma massa única, homogênea, tá certo? Núcleos piquinóticos, que eu falei ainda há pouco, núcleos pequenos, né? E núcleos fragmentados, Karyorex. Tá? Aqui. Olha só aquele padrão que eu disse para vocês. Tá nítido para vocês a área de necrose aí ou não? Sim, a área mais. Aqui, ó. Essa área, eu não sei como aparece para vocês aqui, mas para mim aparece na minha esquerda, tá? Então aqui, ó, essa área aqui da esquerda é a área de necrose. E vejam aquele padrão, não muda, galera. Circundando a área de necrose, um intenso infiltrado inflamatório. Que no caso aqui, isso aqui é uma lâmina de tuberculose, tá? É uma lâmina de uma biópsia lá do pulmão, tá? De um indivíduo que teve tuberculose. Então, esse padrão aqui, ó, esse padrão, ele é chamado de granuloma, que é uma reação inflamatória crônica, que a gente vai ver para a segunda verificação. Então, aqui eu estou só apresentando. Lá na segunda verificação eu vou explicar mais detalhado, tá? Então, isso aqui é típico de tuberculose.
a área aqui, ó, de necrose e circundando a área de necrose, as células inflamatórias. Que células são essas? Linfócitos T, linfócitos B e macrófagos, tá? Macrófagos e linfócitos T e B, tá certo? Pular essa parte. Aqui, ó, isso aqui, então aqui é o macroscópico, ou aqui é o microscópico, aqui é o macroscópico, tá? Então dá para ver nitidamente a área de necrose caseosa, tá? Então vejam que ela fica branco-amarelada, ela fica friável. Se eu pudesse tocar, a gente vê que o tecido se desfaz, tá? E a gente observa a presença de crateras, ó, crateras. Esse tipo de necrose, esse terceiro tipo de necrose que eu falei para vocês, é comum em tuberculose e nessa doença aqui causada por fungo, a paracoccidioidomicose, tá? Então, se na prova eu falar sobre tuberculose ou sobre paracoxe, já liga com necrose caseosa, tá? Então, o que a gente vê aqui? Um pulmão tuberculoso, né? Com uma grande área de necrose caseosa, contendo restos branco-amarelados semelhantes a queijo. Tá mais para um gorgonzola, né? Então, se vocês estiverem ingerindo aí um queijo com um bom vinho, num sábado à noite, lembrem da necrose caseosa. Lembrem dessa lesão aqui. Credo, Tá certo? professor. Tá certo, galera? Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Olha essa lesão. Quarto tipo de necrose. Quarto tipo morfológico de necrose. Necrose gomosa. Tá? A necrose gomosa também é uma variação de necrose por coagulação. Típico de qual doença? Sífilis. Então, se eu falar na prova sobre sífilis e associar com necrose, é necrose gomosa. Tá? No caso aqui, essa lesão ela é chamada de goma sifilítica. Tá? Goma sifilítica. Isso aqui a gente observa na sífilis tardia ou sífilis terciária, que já é ali o último estágio da sífilis, de progressão da sífilis. Tá? Então, o tecido necrosado ele assume um aspecto compacto e elástico, semelhante a uma goma, por isso necrose gomosa. Então, se vocês estiverem saboreando uma tapioquinha, ou se vocês estiverem mastigando uma goma de mascar, com aquele Trident de hortelã, lembra aqui, ó. Pesado. Lembra aqui, ó. Lembra da necrose gomosa, tá? Então, se eu pudesse tocar nesse tecido, eu ia ver que ele eu ia sentir que ele está com aspecto compacto e elástico. Tá safo? Quinto tipo de necrose, chamada de esteatonecrose. Esse tipo de necrose também é chamado de necrose gordurosa, tá? Então, esse tipo de necrose ele é comum em tecido adiposo. Então, na esteatonecrose, nós vamos observar uma digestão também, ó, digestão enzimática do tecido adiposo, tá? Isso vai levar ao comprometimento dessas células bem aqui, chamadas de adipócitos. Lembra lá que os adipócitos são as células presentes no nosso tecido adiposo, né? O que os nossos adipócitos eles acumulam dentro deles? Gordura na forma de triglicerídeo, tá? Como é que acontece esse tipo de necrose? É muito comum aqui nessa condição, ó, chamada de pancreatite aguda, tá? Uma inflamação aguda do pâncreas. Em casos agudos de pancreatite, tá? O indivíduo produz e libera de forma exacerbada,
lipases pancreáticas. O que é uma lipase? Enzima que degrada com lipídio. Tá? Então, como é que vai ser o processo todo? A partir do momento que essas lipases serão liberadas em excesso, elas vão degradar os adipócitos presentes ali perto do pâncreas. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Uma degradação enzimática, tá? Então, liberação dessas enzimas pancreáticas. Essas enzimas pancreáticas, elas vão degradar, elas vão liquefazer a membrana dos adipócitos. Então, a membrana do adipócito será degradada, destruída, liquefeita. Se não tem mais membrana, todo o conteúdo do adipócito será liberado. Que conteúdo é esse? Gordura na forma de triglicerídeo, que ao ser liberado, irá se transformar em ácido graxo. Esse ácido graxo tem afinidade por cálcio, então, ácido graxo mais cálcio, nós vamos observar essa reação aqui, chamada de reação de saponificação. Tá? Como é que a gente observa macroscopicamente essa reação de saponificação? O tecido vai adquirir um aspecto esbranquiçado, alguns pontos esbranquiçados no tecido. É o que a gente visualiza aqui. Ó. O que a gente visualiza aqui? Para cá, para a direita, isso é tecido adiposo normal. Então, ó, dentro temos triglicerídeo, normal. Para cá, essa mancha esbranquiçada já é a área de necrose, ou seja, foi tecido adiposo que já foi degradado pelas lipases pancreáticas, ocorrendo a reação de saponificação. Tá? Então, isso aqui é o microscópico e o macroscópico é assim, ó. Eles chamam que fica com aspecto de pingo de vela. Tá? Então, aqui, ó, aspecto de pingo de vela. Tá certo? Isso é esteatonecrose. E já quase finalizando a aula, olha só esse pé. Tá? Então, quando vocês estiverem num domingão ingerindo aquele charque com açaí, lembrem da necrose gangrenosa. Lembrem dessa figura aqui, ó. Tá certo? Parece um pedaço de carne seca, né? Parece um pedaço de charque. Tá? Isso aqui é a necrose gangrenosa. Nós temos a gangrena seca, gangrena úmida e gangrena gasosa. Eu não lembro quem perguntou, mas ainda há pouco perguntaram sobre o diabetes, né? Aqui, ó. Lembra que eu falei que eu ia comentar? Aqui. Então, o que acontece? Isso aqui é um tipo de necrose por coagulação, tá? Então, ocorreu uma necrose por coagulação e o tecido, ele ficou exposto ao meio ambiente. Com a exposição ao meio ambiente, o tecido desidrata, dando esse aspecto mumificado. Isso é a necrose gangrenosa. Ela é muito comum, ó, em membros inferiores com perda do suprimento sanguíneo. Diabetes, por exemplo. Pé diabético. Tá? Então, no diabetes, quem é diabético, melhor dizendo, tem problemas na circulação periférica. O sangue chega com dificuldade na periferia do corpo. Aí causa aquelas ulcerações, né? Que progressivamente pode levar a uma amputação do membro. Tá? Então, o tecido necrosa por não ter oxigênio ou pouco oxigênio, tá? Fica exposto ao ar e desidrata. Tá certo? É comum em membros inferiores, extremidade dos dedos ou mesmo do nariz.
Isso é muito comum no caso de frio extremo. Frio extremo, eu estou falando, por exemplo, aquele frio que aqueles alpinistas encaram. Frio de menos 30, menos 40 graus. O frio intenso, ele vai causar uma vasoconstrição dos vasos periféricos, dos capilares. Tá? São esses vasos menos calibrosos que irrigam a periferia do nosso corpo e que estão em maior contato com o meio ambiente, digamos assim. Tá? Então, o frio extremo vai contrair com esses vasos. O raciocínio é simples. Contração do vaso, o sangue vai ter dificuldade para chegar na periferia do corpo. Se não chega sangue, não chega oxigênio, não tem como produzir ATP, a célula começa a morrer. Então, esse pé aqui, por exemplo, talvez tenha sido devido a um frio extremo. Deu para entender, galera? Ou não? Sim. Então, aqui eu coloquei, ó, diabetes. Eu não falei do frio aqui, mas é muito comum quem tem diabetes ou insuficiência arterial periférica, causada por aterosclerose. Então, a aterosclerose formam aquelas placas de ateroma, tá? Que diminui o calibre do vaso, o sangue chega com dificuldade, ou obstrui, muitas vezes obstrui, chega a obstruir a circulação. Olha esse pé aqui, tá? Então, isso aqui eu tenho quase que certeza que foi frio extremo, tá? Então, ó, esses 3 dedos, eles estão comprometidos, tá? Aqui a gente já observa até uma amputação. Esse dedo está começando a ficar cianótico, ou seja, com pouco oxigênio, e para cá a circulação está o quê? Preservada. Tá? Vejo que aqui esses 3, eles já tomaram um aspecto mais mumificado, desidratado. Necrose gangrenosa, gangrena seca. Tá? Gangrena úmida. Tá? O que acontece? Como a gente visualiza nessa figura aqui, a gente observa aqui uma certa umidade no tecido. O que aconteceu aqui? O tecido morreu, também necrosou, tá? Ele necrosou por algum motivo. Só que esse tecido necrótico, ele sofreu uma infecção posterior por bactérias anaeróbicas. Essas bactérias anaeróbicas são aquelas bactérias que resistem, sobrevivem na ausência de oxigênio. Não é isso? Ausência de oxigênio. Essas bactérias vão proliferar aqui no tecido, tá certo? E vão liberar enzimas em grande quantidade. Essas enzimas, elas vão digerir com o tecido. A digestão vai ser tão intensa que o tecido vai tomar um aspecto liquefeito. Tá? Então, vai ocorrer uma liquefação dos tecidos. Por isso, gangrena úmida. Óbvio que esse tecido aqui ele vai ter um odor fétido, né? Semelhante a carne podre. Tá? Então, essas bactérias vão proliferar, elas vão produzir gás. A gente até vê aqui umas bolhas. Tá? Se estourar uma bolinha dessa, vai liberar um conteúdo gasoso extremamente fedorento. Tá? É muito comum em superfícies do nosso corpo, tá? Pele, ou mesmo no tubo digestivo ou nos pulmões. E para finalizar a aula, a necrose gangrenosa, gangrena gasosa. Tá? É muito comum em traumas, em áreas de trauma, ou mesmo de suturas, pós-cirurgia, por exemplo. Tá? Então, não houve uma devida asepsia e no local onde houve o trauma ou a proliferação ou a sutura, vai ocorrer a proliferação também de bactérias, só que de um gênero específico, chamado de Clostridium. Tá? Então, essas bactérias irão proliferar aqui no local e elas produzem muitos gases. Tá? Então, elas vão proliferar
e vão liberar esse conteúdo gasoso, formando essas lesões aqui, em que o tecido fica edemaciado, né? Fica com edema, ele fica mais vermelho, inflamação, e ele fica também com dor, tá? Uma intensa dor no local. Deu para entender, galera, esses tipos morfológicos? Então, a dica que eu dou é, veja que sempre está associado a alguma alteração patológica. Tá safo, galera? Sim, professor. Alguém tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Pelo que eu estou vendo, não, né? Então eu fecho aqui, tá? Essas consequências da necrose aqui eu não vou detalhar, tá? Então na prova, como eu falei, foquem nesses tipos morfológicos de necrose. Tá certo, galera? Então boa noite a todos. Obrigado pela presença e a gente se vê por aí, tá? Ainda essa semana, eu creio. Tá safo? Tchau, professor. Boa noite. Tchau, galera. Boa noite.